Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu venho trazer mais um ensinamento da Palavra de Deus. Eu quero orar também pela sua vida, por tudo que tem acontecido com você. Nós vamos levantar um clamor. Você vai deixar aqui o seu comentário, o nome da pessoa que você quer que eu ore, e nós vamos formar uma grande corrente de fé espalhada por todo o Brasil e também fora do Brasil. Eu creio que você não chegou aqui por acaso, porque o Senhor quer falar ao teu coração. Mas para isso você precisa ficar até o final para orar junto conosco, ok? E me responda uma coisa, a sua vida está sem esperança? Todas as possibilidades que você imaginava, as estratégias que você tinha para sair dessa situação já se esgotaram? Se sim, eu tenho uma ótima notícia para você. O Deus do impossível vai começar a agir na sua vida. Amém? Basta que você tome uma decisão que eu vou te explicar aqui neste vídeo. Mas antes de dizer o que você precisa fazer, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar neste botão vermelho, inscrever-se, que está bem abaixo aqui deste vídeo. E do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, porque senão você não vai receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Então vamos lá, irmãos. A Bíblia conta a história de um profeta judeu chamado Ezequiel. Esse homem morava na Babilônia juntamente com seu povo, que era mantido escravo naquela nação. E um certo dia, ele teve uma visão em que Deus o levou a um vale cheio de ossos secos. Então o Senhor lhe perguntou se era possível que aqueles ossos secos voltassem à vida. E Ezequiel não sabia a resposta, mas Deus ordenou que ele profetizasse vida sobre aqueles ossos. E nós vamos ver então o que o Senhor disse àquele homem, está em Ezequiel capítulo 37. Olha o que ele disse. Profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém? Irmãos, essa passagem é maravilhosa, e na continuação dela, nós vemos que Ezequiel obedeceu a Deus, e ele profetizou sobre aqueles ossos, e uma coisa incrível aconteceu. Os ossos, eles começaram a se juntar, os músculos começaram a se unir, os tendões, a pele voltou a aparecer sobre eles. E de repente, eles já não eram mais um monte de ossos, eram corpos humanos inteiros e restaurados. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Só que tinha um problema. Aqueles corpos não estavam vivos. Então Deus mandou Ezequiel profetizar outra vez sobre eles. E Ezequiel obedeceu, e os corpos receberam o Espírito, e eles ficaram vivos. E agora, à sua frente estava um grande exército de pé. O impossível tinha acontecido. O milagre estava completo. Você consegue imaginar como Ezequiel deve ter ficado diante de tudo aquilo? Então o Senhor explicou a ele que aqueles ossos secos representavam a nação de Israel. Porque depois de muitos anos de desobediência, Deus havia permitido que os israelitas fossem escravizados, castigados e entregues nas mãos dos inimigos. E a cidade de Jerusalém tinha sido arrasada, o templo estava totalmente em ruínas, e o povo então ficou totalmente sem esperança, sem força, porque eles eram humilhados dia após dia. E há alguns anos atrás, quando eu fui em Israel, eu conheci o Museu do Holocausto, que é o local onde estão ali as roupas dos judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. E é interessante que bem na entrada do museu está essa passagem de Ezequiel 37, que mostra que o povo judeu sempre foi perseguido, mas Deus sempre esteve com ele. E quando todos imaginavam que aquele povo iria acabar, eles ressurgiam diante das dificuldades, e até hoje o povo judeu está vivo, é um povo muito forte e poderoso. Tudo porque Deus tem promessas na vida deles, e um dia eles enfim reconhecerão Jesus como o único Senhor e Salvador. Mas voltando a falar a nação de Israel na época de Ezequiel, aquilo tudo que aconteceu era fruto do pecado. O povo de Israel tinha abandonado a Deus para seguir falsos ídolos, e eles tinham se dedicado a fazer muitas coisas que eram erradas. E como eles não se arrependiam, eles não queriam mudar de vida, eles acabavam sofrendo as consequências. E era somente depois de muito sofrimento que eles reconheciam os seus pecados e eles se voltavam para Deus. Então essa mensagem de ossos secos é uma mensagem de esperança.
porque Deus não deixou aquele povo abandonado e da mesma forma Deus não deixa os seus filhos, a sua igreja, desprezada, humilhada, não. Assim como o Senhor mostrou o seu poder para devolver vida àqueles ossos secos, Ele promete restaurar o seu povo, os seus filhos. Deus é bom, irmãos. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Então eu senti no meu coração de trazer essa mensagem hoje, porque a morte e a destruição jamais serão o nosso fim. Nós que cremos em Jesus, nós podemos ter a esperança de dias melhores, a esperança da vida eterna. Nós nunca seremos derrotados para sempre. Podemos em algum momento tropeçarmos, cairmos, fazermos escolhas erradas, mas a misericórdia do Senhor está sobre nós. E nós não estamos debaixo da ira de Deus, porque Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Eu sei que muitos de vocês aqui têm caído em tentações, têm se frustrado porque não conseguem vencer o pecado. E meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: enquanto você estiver lutando contra o pecado, Deus está do seu lado. Ele quer te encorajar, Ele quer que você vença isso o mais rápido possível, para que você não viva uma vida escravizada. Jesus disse que Ele veio a este mundo para te dar uma vida e uma vida em abundância. Então Ele quer transformar toda maldição em bênção, tudo aquilo que deu errado na sua vida, Ele quer fazer cooperar para o seu bem. Amém? E nós vamos ver agora qual foi a promessa de Deus ao perceber que o seu povo estava arrependido e Ele seria novamente fiel a Ele. Está no mesmo capítulo, Ezequiel 37, o versículo 13 e o 14. Olha o que diz: Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei, e o fiz seus companheiros, palavra do Senhor. Irmãos, olha que maravilha ouvir essas palavras do próprio Deus, não é verdade? Imagine só você receber uma dose de esperança no seu coração, principalmente quando tudo parecer perdido. Ou, meus irmãos, muitas vezes nós encontramos em situações sem esperança, por causa de nossos erros, nossas más escolhas, pelas circunstâncias da vida. E, meus irmãos, nessas horas, a única coisa que nós queremos fazer é desistir, é morrer, porque não há outra saída. Mas eu creio que neste momento o Senhor está falando com você. Se você está entendendo essa mensagem, escreva aqui nos comentários: Pastor, Deus acabou de falar comigo. Meu irmão, você não imagina os planos que Deus tem para a sua vida. Ele não quer te condenar. Ele prefere que você busque a Ele, que você dê a volta por cima, porque é somente com a ajuda dEle que você vai superar as adversidades dessa vida. Amém? Irmãos, essa passagem do Vale de Ossos Secos, ela nos mostra que nem mesmo a morte é mais poderosa do que Deus. E alguns séculos depois que Ezequiel teve essa visão, Jesus veio a esta terra, e quando ele esteve aqui, ele venceu também a morte, o pecado, tudo que nos causava destruição. E Jesus trouxe com a sua ressurreição a verdadeira restauração. E agora você pode ter a sua vida transformada. Não importa se a tua família é uma família desestruturada. Não importa se as pessoas ao seu lado acreditam ou não em você. Meu irmão, entregue a sua vida a Jesus. Creia na sua morte e ressurreição. Creia que Ele morreu pelos seus pecados. E você receberá a salvação instantaneamente. E assim como aquele exército que já estava restaurado, mas ainda faltava neles o Espírito, Deus vai te dar o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando você entrega a sua vida a Jesus, Ele envia o Espírito Santo, o Consolador, o Encorajador, e Ele estará com você para sempre. Amém? Basta que você se arrependa dos seus pecados e volte para Ele hoje. E eu creio que Deus vai renovar as suas esperanças, Ele vai caminhar contigo, Ele vai transformar qualquer maldição em bênção. E é claro que as adversidades vão vir. O diabo não vai ficar satisfeito de saber que você está buscando a Deus. Eu sei que muitos de vocês já têm orado comigo todo dia, pela manhã, de noite, e o inimigo tem se levantado. Meus irmãos, a batalha espiritual é real, mas nós temos a garantia de que nós somos mais do que vencedores. Jesus já venceu por nós e agora nós estamos do lado do vencedor. Amém? Se você está sentindo os efeitos dessa guerra espiritual, saiba que é porque o diabo tem sido derrotado, nocauteado. Amém? Você pode sim estar abatido, cansado, mas se você for aos pés do Senhor, Ele vai renovar a tua vida. Aleluia! E por isso, irmãos, nós vamos orar agora. Se você puder,
você vai fechar os teus olhos e você vai se concentrar nesta oração. Mesmo que você esteja rodeado de pessoas, você pode se concentrar. Através da sua mente você pode orar e Deus vai ouvir o seu clamor. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento de intimidade com o Senhor. Este momento em que reservamos para buscar a Tua presença, buscar a Tua face, ouvir a Tua voz. Oh, meu Pai, muito obrigado por esta oportunidade de eu me reunir com esses irmãos que eu não os conheço pessoalmente, mas nós estamos ligados no mesmo Espírito, na mesma comunhão, na mesma fé. E Senhor, eu venho te pedir agora, Pai, que o Senhor traga o consolo a esta mulher que chora, a este homem que está se sentindo incapaz, incapacitado. Ó Senhor Jesus, derrama do Teu Espírito Santo sobre nós. Eu profetizo, meu Pai, o milagre acontecendo, assim como Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos. Senhor, nós profetizamos contra esse desemprego, contra essa doença. Nós declaramos que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Ó Senhor Jesus, eu te peço, resolva as pendências na nossa vida, Senhor. Quantas vezes nós ficamos preocupados, ansiosos, com as contas que nós temos que pagar, com o filho que tem dado trabalho, com os parentes que nos enchem de problemas, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Tantas pessoas cegas espiritualmente à nossa volta. Parece que estamos rodeados de um vale de ossos secos. As pessoas estão frias espiritualmente. As pessoas não têm o Espírito Santo de Deus que traz vida, que traz renovo, esperança. Ó Senhor, nos ajude a enxergar a vida com os olhos da fé, porque é somente através da fé no Filho de Deus que nós vencemos este mundo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Quantos agora, meu Pai, têm pensado em acabar com tudo, não têm encontrado forças, meu Deus. É como se fosse uma depressão diária, eles não conseguem sair do problema. Pai, parece que não há mais saída e principalmente alegria. Senhor, renova dentro de nós a alegria da salvação, que nós possamos sentir um ânimo novo ao saber que pertencemos a Ti. Pai, é como se esse deserto nunca acabasse, mas eu creio que é no deserto que o Senhor revela o Teu amor, que o Senhor nos sustenta com o maná, que é o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Oh, meu Deus, eu creio que nesse momento de escassez é que nós entendemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu Pai, alimenta a nossa alma, o nosso espírito, não deixa a gente naufragar no meio da tempestade, não deixa a gente fraquejar diante das lutas, mas que o Senhor nos fortaleça cada dia, Pai. Ainda que a gente não consiga caminhar mais, nos carregue no colo. Jesus, quando nós formos ouvir um louvor, ouvir uma pregação, uma palavra, fala conosco, Senhor, nos dá uma direção. Não é possível que nós viemos a este mundo somente para sofrer. Senhor, a Tua palavra diz no Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Senhor, eu creio que o Senhor vai nos livrar de cada situação, de cada dificuldade que enfrentamos. Pai, socorra este homem e esta mulher, esta criança, este adolescente, que tem orado comigo, Pai, e tem buscado a Tua presença dia após dia. Pai, tira este homem do vício do alcoolismo. Este homem é uma pessoa tão boa, mas ele tem se prendido ao álcool. O álcool tem escravizado ele, Pai. E ele chega em casa brigando, e ele chega em casa maltratando a esposa, os filhos. Pai, tem misericórdia, Senhor, desta mãe também que se sente desolada, porque o seu companheiro a abandonou, e agora ela não tem recursos, ela não tem força, mas, Senhor, derrama da Tua presença, Pai, que ela consiga, meu Pai, dar a volta por cima, que ela siga em frente e que o Senhor renove as esperanças no coração dela, Pai. Essa pessoa, meu Pai, que não tem sonhado mais, traga de volta, Senhor, o desejo de enfrentar a vida e fazer a obra do Senhor. Pai, esta missionária que abandonou a obra, Senhor, tem misericórdia. Pai, coloca a Tua mão sobre ela agora, Senhor, que ela volte a evangelizar. Assim como o rei Davi, ele clamou ao Senhor em arrependimento no Salmo 51, e ele disse: Senhor, renova a alegria da salvação, para que eu venha falar para os pecadores e eles se arrependam. Pai, em nome de Jesus, nós oramos te pedindo, tenha misericórdia, nos encha com a Tua graça, tira de nós todo medo, Pai.
O medo tem destruído tantas vidas, tem prejudicado famílias inteiras, travado a nossa vida, mas eu creio que o perfeito amor que vem de Ti lança fora todo medo. E por isso, meu Pai, nós encerramos esta oração profetizando, Pai. Eu quero profetizar na vida desses meus irmãos. Vocês são mais do que vencedores. Jesus derramou sangue na cruz em seu favor. E por isso você agora é perdoado, justificado, santificado. O inimigo não pode contra a tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, eu repreendo toda acusação maligna, toda obra do inimigo contra você. E eu declaro a paz do Senhor a todos. Aleluia. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco. E eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos. E assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós.
porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia.
Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91.
E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia! Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado
e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar. Porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo.
e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.